Ok, então tá aqui, né? Tem um primeiro comentários aqui, etc. Depois vem propriamente o exercício. Tá. Aí tá binomial. Pois é, eu escrevi aquele material todo de Python e simplesmente não lembro mais os nomes dos comandos também, mas existe o equivalente sempre, né? Aqui são comandos em R, mas a gente está falando aqui de fazer o D binômio dá o valor da probabilidade binomial, né? Você não tem que gerar dados aqui nesse início, não. Esse código, inclusive, que está aqui, está gerando essa figura 3.1 que está aparecendo aí, e ela é de fato as probabilidades. Não teve nenhuma geração de número aleatório nesse ponto. Tá. Tá? É porque eu não achei uma... Agora, só um pouquinho, no penúltima bolinha, aqui no penúltimo item, aí sim, eu estou pedindo, olha, gere 1000 valores aleatórios, gera mais, né? Gera uns 10.000, tal, pelo menos, e aí, aí tá assim, tá perguntando alguma coisa que seria, né, números aleatórios e que seriam aproximados em relação, e o último item, inclusive, pede para você comparar o valor teórico da probabilidade com as frequências relativas nesses... inclusive os números aí estão incompatíveis, 1000, 100, cada hora fica uma coisa. É porque quando eu usei a função que eu tinha visto aqui, eu não sei se eu não achei muito nesse PDF que você mandou. Aí as funções que tinha aqui, eu achei elas eram meio que para gerar números, sabe? Gerar números Não, mas ela tem que ver. Deixa eu abrir aqui o PDF em Python, né? Agora o PDF para o Python. É porque ele é, inclusive, um texto longo, né? Você vê aí, eu tentei fazer uma coisa quase que para eu mesmo aprender, tá? Então é um documento quase que para mim, aí tô... Então tem aqui realmente uma parte de amostragem, né? Mas aí tem a parte das distribuições, eu acho que ela vem bem mais lá no final, já dentro das libraries aqui do... Deixa eu ver se era nos... Porque essa é uma das coisas eu acho chato no Python, né? Que você tem mais de uma maneira de fazer várias coisas, então, fazer as coisas. Então, você tem aqui, se você olhar aí nesse documento do Python, na página 8, é o item 9, né? Tem random numbers. Aí embaixo, imediatamente, main methods. Aí, isso agora é dentro da biblioteca SciPy. Dentro da biblioteca SciPy, aí você tem, olha aí, está falando, tem os métodos para fazer a geração de números aleatórios, de acordo com distribuições de probabilidade, esse RVS que está aí. E depois tem a Probability Density Function, que é a densidade de probabilidade, seria o equivalente àquele D binômio que a gente viu aqui no exercício. Tá? O D binômio seria o equivalente a esse PDF. O CDF é a acumulativa, que seria o equivalente lá no anterior, qual que era o comando? Nem lembro. Eu acho que eu já tirei aqui. Não, cadê? P binômio. No R, né, é P binômio. E aqui seria, na verdade, você tem que passar, você tem que chamar esse método com a função, com a distribuição que você deseja, né? Então, peraí, cadê? Eu chamo o PDF e colocaria lá que é binomial, mas tipo isso. Tá aqui, ó, no finalzinho da página 8, ele está fazendo para distribuição gaussiana, né, a normal, mas eu acho que tem aqui depois alguma coisa com algumas discretas. Deixa eu ver. Sempre Então normal. deve ser stats.bin, tipo de binomial, e .pdf, e Aí, eu no coloco... 10.1, você vê os nomes das distribuições. Tá vendo? Não. Então, a binômio está aí na Entendi. segunda linha, binômio. Stats, binômio, Beleza. PMF, se você quiser a distribuição de probabilidade, a função de probabilidade, né? Se você quiser a acumulada, aí tem que usar a acumulada. Na página 11 tem os exemplos do binomial.
Ah, não, então Isso, tá. aí, ó, tá aí. Tem a Poisson. Eu achei que isso aqui seria igual o do NumPy, que ele fazia uma... Pois exatamente. Esses são os problemas. Aí mais para frente aqui, esse é tudo no SciPy. Aí mais, cadê? Ué, Uhum. não. Eu acho que tem algum momento em que eu falo também da, como é que chama isso? Como é que chama do Python? Acho que é RVS, né? Random Sample. É engraçado, parecendo que eu me lembro de ter completado esse documento falando também do... Ah, tá aqui, stats. Não, mas isso é dentro do SciPy. É... Que basicamente tinha 3 maneiras de gerar números aleatórios em Python. E aqui eu tô Não é a random, não? Que é nativa? Tem que é a random nativa. o random e tem o do NumPy random também. Que é a random nativo, NumPy e o SciPy, não? Deve ser esse sistema. Stats Model, é isso, agora que eu lembrei. Stats Model é que tem a biblioteca Stats Model, que faz um monte de análise estatística além do que você encontra no SciPy. Não no SciPy, no... Como é que fala, gente? Nossa, hoje está ruim. NumPy. Não, o que a gente usa para classificação, para rodar SVM? Isso. Scikit-learn. Isso. Nos dois tem algumas variações para fazer essas gerações aqui também, e eu me lembro de eu ter completado isso aqui nesse documento, de ter escrito sobre isso, e agora não estou encontrando aqui. Estranho. Depois eu revejo isso. Mas respondeu minha dúvida aqui já. Obrigado. Tá. Mais alguma Eu questão? tenho uma dúvida relacionada com isso. Eu tenho uma dúvida relacionada a essa questão das versões. Tem alguma versão preferencial para fazer a lista? Não faz diferença, tipo, fazer com NumPy, com SciPy? Pode fazer do que você preferir. Até hoje eu não decidi qual que eu prefiro. Tá certo. Obrigado. Tem algumas discussões sobre... Acho que tem aqui, me lembro de ler, não sei se eu coloquei nesse documento, alguma coisa sobre ligeiras diferenças de eficiência, etc. Mas tem alguma coisa sobre a implementação lá no início. E acho que eu cheguei a comparar, inclusive falando algumas vezes, porque, no fundo, algumas vezes a função é a mesma, né? Ela só está em outra biblioteca, mas está chamando a mesma função lá do NumPy. Então, não me lembro agora dos detalhes, gente. Eu fiz isso aqui a coisa de uns 6 meses atrás, então... E fiz exatamente porque eu sabia que eu ia esquecer e eu precisava ler de novo para lembrar. Então, o que eu sei está aqui nesse documento. Tá? Mais alguma questão? Renato, eu tenho uma dúvida, assim, meio que de curiosidade mesmo, geral, sobre essa questão de probabilidade, das distribuições de probabilidade. Pelo que eu entendi, né, a probabilidade ela é puramente matemática. Então, você pode criar uma função de probabilidade, inúmeras funções, desde que atenda aos 3 axiomas, né? Sim. Mas, assim, na prática, por exemplo, essas distribuições que a gente utiliza, elas vieram tipo dessa explicação que você deu da binomial, né? Daquela questão da física. De observações que acontecem e você modela isso na matemática? Ou não? Pode ter no campo da pesquisa, pode ter uma probabilidade uma função de probabilidade que, tipo, ainda não se viu utilidade? Ah, legal. Alguém já iniciou a gravação aí que eu tinha esquecido, né? Obrigado. Quem perguntou? Desculpa, eu não peguei o nome. Foi Elizabeth. Elizabeth. Oi, Elizabeth. Essa é uma ótima pergunta. Eu fico falando disso, acho que tantas vezes assim no texto ou em outros lugares, que eu mesmo acho que fica entediante, né, no final, voltar sempre a essas coisas. E não sei nem se isso gera confusão nos alunos. Porque a pergunta é excelente. O que acontece? Esse é um... como é que a gente vai... Assim, é a interface entre... Como que a gente conhece as coisas no mundo, né?
Então, a gente tem realmente essas teorias, né, esses modelos matemáticos, mas a gente quer usar isso para intervir no mundo, para tirar conclusões sobre os fenômenos que estão acontecendo. Então, existe sempre uma certa... existe um aspecto de arte e como usar essas ferramentas matemáticas que a gente está desenvolvendo em problemas aplicados, em problemas concretos. Como visualizar essas coisas lá. Eu espero que, ao longo do curso, isso vai ficar mais claro. Assim, a gente está numa parte do curso em que eu estou enfatizando o formalismo desses modelos e o que eles significam, como é que a gente manipula eles matematicamente para tirar conclusões, etc. E a gente ainda não teve oportunidade, porque a gente nem acumulou quase nada do ponto de vista de entendimento teórico, né, para usar esses modelos em problemas práticos, em problemas aplicados. Essas coisas vão aparecendo lentamente ao longo desse curso e do próximo curso, que seria a continuação desse, que aí sim é mais ciência dos dados mesmo. Mas vamos entrar, então, em alguns exemplos. Assim, o que acontece na prática mesmo, assim, fazendo uma resposta menos... Em geral, o que acontece é assim, a gente tem alguns desses, como você falou, existem infinitas maneiras. Uma definição, uma função de probabilidade é qualquer coisa que some em 1, tenha valores maior do que 0, sobre os valores possíveis, etc. Bom, mas como é que eu faço na prática para escolher alguma coisa? Isso vai variar de problema para problema. Quando você entra numa área específica, vamos supor que você vai mexer com sistemas de recomendação. Então, as pessoas na área de sistemas de recomendação, eles já vão ter desenvolvido, e vão continuar desenvolvendo, né, mas já vai ter disponível para você uma sacola cheia de modelos de probabilidade, de análise de dados, alguns mais probabilísticos, outros menos, alguns mais empíricos, etc., mas vai haver ali um bando de técnicas, né, e de modelos que são úteis para aquele tipo de problema que você está analisando. É porque o tipo de problema que você está analisando, geralmente, ele tem também uma estrutura específica de dado. Quando eu estou falando de estrutura de dado, não estou falando de estrutura do ponto de vista computacional, de lista, pilha, etc., não. Eu estou falando a estrutura probabilística mesmo dos dados, né? Então, por exemplo, existe uma variável resposta? Ou não? As variáveis... Se existe uma variável resposta, o problema pode ser de classificação ou de regressão. Não, no problema de recomendação, talvez, né, não exista um problema de resposta, é mais um problema de ranqueamento de itens. Além disso, você vai ter entidades que vão se comunicar, e essas entidades elas têm características diferentes. Umas são itens, outras são usuários. Então, você entra nesse mundo e aí você vai ter alguns modelos específicos já determinados para isso. Você vai usar os dados que você vai ter na aplicação específica que você tem, na empresa que você tem lá, sei lá, no iFood, por exemplo, você está trabalhando lá, e você quer fazer recomendação de novos restaurantes para as pessoas que estão acessando o seu aplicativo. E aí você vai usar alguns dos modelos que já tem disponíveis. Geralmente vai ser isso que as pessoas vão fazer. E são modelos, inclusive, bem mais sofisticados do que os que nós estamos vendo aqui agora. Os modelos, uma versão bem mais simplificada dessa técnica, digamos assim, que você vai fazer lá na frente, dessa abordagem de ir lá buscar na sua sacola alguns dos modelos já existentes e que você vai tentar adaptar para o seu problema. Uma versão simples é o que a gente está vendo agora, onde você tem, naquele problema lá de física que a gente viu antes, e que eu vou continuar hoje com alguns outros exemplos, você tem situações em que a pessoa pensa sobre o problema e o que ele está querendo fazer é um negócio muito mais simples do que um sistema de recomendação. Ele está querendo simplesmente checar se os dados que ele viu... Deixa eu começar a compartilhar minha tela aqui. Ele está querendo ver se os dados que ele coletou lá com o experimento de decaimento atômico, lá, as partículas atômicas batendo numa placa metálica, se aquele... Onde que está aqui? Aqui, né?
ele estava tentando entender, né, como que aquele fenômeno estava acontecendo. Ele teve uma teoria, a partir da teoria dele, ele deduziu que se aquela teoria que ele tinha do experimento físico que ele tem, da estrutura lá da matéria, se aquilo fosse verdade, ele esperava, né, ele deduziu matematicamente que a distribuição, a probabilidade, a frequência com que ele veria em intervalos de 7,5 segundos, aí, ele veria 2 partículas atingindo a placa, ou 3, ou 4, etc., deveriam seguir uma certa frequência. Ele comparou com os dados reais que ele teve do experimento e encontrou uma igualdade quase perfeita, né, com pouquíssima variação. Esse é um exemplo maravilhoso, mas raro. Por que ele é raro? Porque muitas vezes a gente não tem essa... A física, você sabe, das ciências todas que a gente tem, é a mais maravilhosa, né? Uma coisa puramente dedutiva. A ideia de que a gente possa extrapolar isso para várias outras ciências ou vários outros estudos é quase... É muito difícil, né? Talvez ela é uma das poucas que tem essa capacidade de fazer experimentos mentais similares a esse, de você pensar num modelo teórico, deduzir matematicamente as consequências e aí comparar com a realidade, e se aquilo for verdade, isso significa que que a sua teoria continua sendo uma possibilidade. Provavelmente nunca vai ser inteiramente verdadeira em todos os aspectos, mas ela é compatível com o que você está vendo no mundo real e provavelmente você pode tentar interferir no mundo a partir desse conhecimento. Mas nem sempre isso acontece. Então nós vamos ver aqui agora um exemplo onde, de novo, tem uma espécie de teoria, mas não é uma teoria matemática de onde eu deduzi que a distribuição deveria ser exatamente essa. Deixa eu apresentar esse exemplo e aí você pode voltar a me perguntar alguma coisa de novo ou verificar se esse exemplo ajudou a entender um pouquinho como é que as coisas são feitas. Mas, em suma, a resposta, então, muito curta e grossa vai ser a seguinte. Na prática, a gente vai chegar e vai falar assim, olha, eu tenho esse tipo de dado aqui. Tem alguma distribuição das poucas que eu conheço e que estão rotuladas e que têm nomes e que estão implementadas em Python ou em R e que pode ser utilizada nesse problema? É basicamente isso que a gente faz. Então, você torce para que isso seja possível. Se você encontrar uma distribuição que está completamente fora, você pode entrar, vai ter dificuldades. Mas existem saídas. Por exemplo, uma das coisas que a gente vai aprender a fazer é misturas de distribuições. Então, muitas vezes você vai encontrar dados que são longe de poderem ser escritos como uma gaussiana. Mas quem sabe o que você está vendo não é uma mistura de diferentes gaussianas. E isso abre uma flexibilidade gigantesca. A gente consegue modelar distribuições muito complexas com uma aproximação como se fosse assim, bom, olha, 30% dos dados vêm de uma certa gaussiana, 20% vem de outra e 50% vem de outra. Acho que somou 100% aí, né? Não sei. Em suma, você tem uma mistura de diferentes distribuições, mas o que você observa é essa mistura e não uma pura, né? Uma dessas puras que a gente está aprendendo aqui agora. Ok, obrigada. Então, deixa eu apresentar então esse exemplo aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Então, eu continuo falando aqui da distribuição de Poisson, e existem 2 situações em que ela pode aparecer. Uma é quando a gente conta o número de ocorrências sem um limite claro para o número máximo dessas ocorrências, você pode pensar que a distribuição de Poisson pode te ajudar, porque ela é uma distribuição que não tem um limite claro, ela põe valores para 1, 2, 3, 4, até infinito, todos os inteiros. Por exemplo, o número de colisões no tráfego de BH durante um ano, ou durante um dia. Você está monitorando o trânsito e você está olhando lá, numa certa região, talvez Belo Horizonte inteira, talvez dentro do anel da contorno, numa certa região,
você está querendo um modelo de probabilidade, um modelo para depois utilizar em modelos de regressão, outras coisas, mas que sirva como um modelo para o número aleatório de colisões, de acidentes que acontecer durante, por exemplo, o dia naquela região. Olha, esse número vai variar de dia para dia, é um número aleatório. Será que a gente consegue uma distribuição, como a distribuição de Poisson, para modelar, pelo menos, não eternamente, né, porque o número de carros vai aumentando, etc., e podem ter dias especiais, como feriados, mas se a gente pegar os dias normais, os dias de semana, né, os working days, talvez uma distribuição de Poisson seja uma boa distribuição para esse tipo de dado aqui, porque, evidentemente, não tem um número pré-determinado, claro, né, de colisões que deveriam acontecer. Aqui outra coisa similar. Você tem, por alguma razão, você está modelando a entrada de carros na UFMG, pelo portão ali da Antônio Carlos, e você está contando o número de automóveis que entram na UFMG entre 7 e 8 da manhã. De novo, é um número aleatório que vai variar de dia para dia, mas talvez a distribuição de Poisson, onde não existe um limite claro, pré-definido, de número máximo de carros que poderiam entrar, ela sirva para modelar esse tipo de... O outro, número de consultas médicas que um cliente... Você está analisando dados de um plano de saúde, tem clientes que fazem 0 consultas médicas durante o ano, outros fazem 2, 3, 4, outros fazem várias. Será que uma distribuição de Poisson não poderia ser uma boa distribuição para analisar consultas médicas que o cliente faz durante o ano? Pode ser. Quando eu estou dizendo aqui pode ser, é o seguinte, nós vamos daqui a pouquinho ver maneiras de testar se a distribuição se ajusta bem aos dados que você pode coletar. A gente vai ver isso. Então, mas você já tem um candidato, pelo menos, lá da sua sacola de modelos conhecidos, você pode pensar na Poisson para esse tipo de situação. Uma outra situação em que você pode pensar em utilizar a distribuição de Poisson de cara, falar, talvez ela sirva, vamos testar, vamos ver se ela serve, e o vamos ver se ela serve, eu vou explicar com os testes que a gente vai ver, teste Q quadrado, teste Kolmogorov daqui a pouco. Mas então, pelo menos como já a escolha de um candidato, uma outra maneira em que você pode pensar nela porque que essa distribuição de Poisson, ela embora a distribuição a distribuição não é exatamente de Poisson, ela é uma binomial, mas com um n muito grande e um θ muito pequeno. Quando você tem essa situação, as fórmulas de probabilidade da binomial, elas ficam muito próximas, mas muito próximas mesmo, de uma distribuição de Poisson com o parâmetro lambda da Poisson. O parâmetro lambda é um parâmetro que controla a distribuição, né? Não sei se vocês lembram, a fórmula da Poisson é essa daqui. O lambda seria essa constante 3,87 aqui. Essa constante aí seria exatamente esse número n vezes o θ. Então, com um único número, que seria o produto de n vezes θ, que seria o número esperado de contagens dessa Poisson, você pode aproximar a Poisson, essa binomial por essa Poisson. Por exemplo, a Poisson, ela, em geral, é uma distribuição muito usada para o que a gente chama de estatísticas vitais. Números de mortes, números de doenças que certas populações têm durante um período de tempo. Vamos supor, por exemplo, que a gente está monitorando as pessoas por tipo de câncer, os vários tipos de câncer. Vamos pegar um deles, o câncer de esôfago. O câncer de esôfago, você morrer... Então, a gente está olhando o número de mortos de pessoas que são residentes em BH por essa causa de morte aqui, câncer de esôfago. Se você olhar isso em cada ano, esse número ele não vai se manter constante, né? Absolutamente constante. Não, ele vai variar de ano para ano. E durante um período que não implica num crescimento populacional muito grande, uma variabilidade muito grande de população, então, sei lá, durante um período de 10 anos, 20 anos, durante esse período, olhando para o número de mortos por câncer de esôfago em Belo Horizonte, talvez a distribuição de Poisson sirva para isso daqui. Por quê?
É como se cada indivíduo da cidade estivesse jogando uma moedinha para cima. Você tem um número muito grande de pessoas jogando a moedinha, que é N, e θ é a probabilidade de uma pessoa dessa população morrer de câncer de esôfago ao longo do ano. Então, essa aproximação aqui com um N muito grande, uma população grande, e um θ que é pequeno, graças a Deus, a chance de morrer durante um ano de câncer de esôfago não é grande, né? Essa mistura dessas duas coisas leva a acreditar que esse número que você vai estar vendo, que seria o número de sucessos, entre aspas, aqui, né, que seria o número de mortes que apareceriam no final desses lançamentos, dessa moedinha que cada pessoa faria, para verificar se ela morre de câncer de esôfago ou não, essa binomial ela poderia ser bem aproximada por uma Poisson por causa disso, porque é um resultado matemático de que quando N é muito grande e o θ é muito pequeno, numa binomial, essa distribuição de X, a fórmula, né, ela fica praticamente idêntica à fórmula da Poisson, assumindo que o lambda é N vezes θ. Aqui alguns outros exemplos. Número de você está numa seguradora e olhando o número de apólices de uma carteira, por exemplo, carteira de seguro de automóvel em Belo Horizonte. Todos os automóveis segurados e talvez numa carteira específica, um tipo de seguro específico. Você tem um número muito grande de automóveis e a probabilidade de ter um sinistro durante o ano, um sinistro aqui, vamos imaginar que seja uma colisão, um roubo do automóvel, não é grande, né? A probabilidade não é muito grande. Então, o número de carros aqui, cada carro vai, então, cada automóvel segurado joga uma moedinha para cima para decidir se ele tem ou não, se ele é ou não furtado ao longo do ano. θ é a probabilidade dele ser furtado, essa probabilidade é pequena, então você poderia esperar que o número de sucessos que você vai ter, esse X aqui, é aproximado por uma Poisson. Bom, se a gente tem a fórmula da binomial, para que a gente precisa da fórmula da Poisson? Tem algumas vantagens. Uma delas é que a fórmula da Poisson ela parece mais complicada, pode ser, mas não é, não. Ela acaba sendo mais simples do que a da binomial, porque ela não envolve o fatorial do N, esse número muito grande que aparece aqui. Então, tem vantagem, sim, do ponto de vista computacional mesmo, de aproximar a fórmula complicada da binomial da Poisson. Deixa eu mostrar um exemplo. Outro exemplo, teve aquele da física, né? Um outro exemplo, então, onde essa distribuição de Poisson apareceu, é um exemplo clássico, muito bacana. Nós estamos na Segunda Guerra Mundial. Os alemães, eles tinham umas bombas que eles chamavam de V2, era uma tecnologia nova que não era dominada pelos aliados ainda. Os alemães só que detinham essa tecnologia. E essas bombas V2, elas eram chamadas de bombas voadoras. Elas eram atiradas do continente europeu. Através do Canal da Mancha, essas bombas acabavam caindo lá em Londres. E um dos problemas importantes que os aliados tinham era um segredo militar, que era o seguinte: o quanto de mira que os alemães realmente tinham com essas bombas voadoras. Afinal de contas, elas voavam através do Canal da Mancha, você tinha ventos, você tinha pequenos erros, né? Erros de mira, etc. Então, a ideia era, os aliados olhando, falavam, essas bombas caem aqui em Londres e algumas vezes atingem realmente os alvos preferenciais que os exércitos em guerra possuem, né? Então, o que é alvo preferencial? Você tem intenção de atingir as pontes, os hospitais, os locais para fazer uma disrupção na vida da cidade, né? Então, os hospitais, os locais de entrega de alimentos, os locais que poderiam realmente causar danos muito grandes ao fluxo e à vida das pessoas dentro da cidade. E realmente eles acertavam, ou próximos ou não, né? Então caíam em alguns lugares próximos desses, ou atingiam diretamente esses locais, mas algumas vezes não, e os aliados não sabiam quanto de mira real que os alemães tinham. E aí eles fizeram um teste estatístico interessante, que é a seguinte: se os alemães não possuíam mira,
o número de bombas num pequeno quadradinho dentro da cidade de Londres deveria ser uma variável aleatória com uma distribuição lambda, uma Poisson lambda, e esse lambda deveria ser o mesmo lambda onde quer que você colocasse esse quadradinho. Então vamos tentar entender por quê. Vamos imaginar que você fixa um pequeno quadrado no mapa de Londres. E vamos chamar de X o número de bombas que caem nesse quadrado num período lá de 1 ano, 2 meses, sei lá qual foi o período em que eles estavam fazendo esse estudo. Um grande número de bombas é jogado do outro lado do Canal da Mancha. Qual que é a probabilidade de que uma dessas muitas bombas, um N muito grande, uma dessas muitas bombas atinja aquele quadradinho que você colocou, aquele quarteirão que você identificou no mapa inteiro de Londres? Olha, essa probabilidade, se as bombas estão sendo jogadas completamente ao acaso, sem mira nenhuma, ou quase praticamente sem nenhuma mira, quer dizer, a única coisa que eles sabem é, isso aqui vai atingir Londres, joga lá, né? Então, mas dentro de Londres eu não tenho mira. Então, se isso é verdade, a probabilidade de atingir um quadradinho, aquele quarteirão específico, ela é pequena. As bombas estão caindo como se estivesse completamente ao acaso dentro da grande área de Londres. Além disso, a gente vai assumir aqui que essas bombas elas estão sendo lançadas independentemente. Isso não é inteiramente verdade, porque as bombas elas estavam, por exemplo, sob as mesmas condições de tempo, se elas eram lançadas uma logo depois da outra, pela mesma máquina, né, o mesmo lançador. Então, não eram inteiramente independentes, mas a gente vai assumir que eram, aproximadamente. E com isso, então, eu estou imaginando que é como se eu estivesse repetindo o experimento de lançar bombas dentro dessa cidade, um número muito grande de vezes, e olhando, e a probabilidade dela atingir aquele quadradinho que eu desenhei, só um quarteirão, eu estou contando esse número de bombas nesse quadradinho, isso deveria ter uma distribuição binomial, uma binomial com N, que é o número de bombas, e θ, que é a probabilidade de atingir, e essa X, então, ele poderia ser aproximado pela Poisson, já que o N é grande e o θ é pequeno. Ok. Qual que é a vantagem de usar essa Poisson? É que essa Poisson, ela deveria ser uma Poisson com um parâmetro lambda, que é igual a esse N e esse θ. Eu não preciso conhecer exatamente esse N e esse θ aqui, não. Eu já vou mostrar como que eu vou fazer isso, tá? Mas vamos segurar isso aqui por enquanto. Não sei como que eu vou usar isso, mas a ideia, o importante aqui, era o seguinte, é que se os alemães não tinham mira, essa probabilidade θ de acertar aquele quadradinho, aquele quarteirão que você fixou lá no mapa, essa probabilidade não muda se você escolher outro quarteirão. É a mesma para todo e qualquer pequeno quadradinho que você pegar no mapa. Por quê? Porque eles não têm mira. É isso aqui, ó. Se eles tivessem mira, alguns quadradinhos seriam preferenciais, aqueles que têm hospitais, que têm pontes, etc. Então, esse é o raciocínio. A gente tem... O que eles fizeram para verificar, testar se os dados são compatíveis com a ideia de que os alemães não têm mira? Eles fizeram o seguinte, pegaram N quadradinhos com contagens Y1, Y2, YN, assumindo que cada uma delas, então, teria uma contagem de Poisson, e a distribuição dessa Poisson, porque o θ é o mesmo para todos os quadradinhos, então o número aqui é o número total de bombas que foram lançadas, né? Então esse lambda é constante, independentemente do quadradinho. Então, aqui, o desenho é esse daqui. A coisa que foi feita realmente é o seguinte, pegou-se aqui essa linha preta aqui é Londres, aí você colocou uma grade aqui em cima de Londres e retalhou esse pedaço em quadradinhos, assim, nesse grid irregular aqui. Cada bolinha vermelha que está aqui é uma bomba que caiu aqui dentro. Então, vocês estão vendo que alguns quadradinhos caiu muita bomba, outros não caíram nenhuma bomba, outros caíram uma só, etc. Tem uma questão, você podia até falar assim, não, mas é só selecione os quadradinhos que têm alvos militares e veja se
Não é esse o ponto só, porque nem sempre os alemães sabiam exatamente quais seriam, os ingleses não podiam adivinhar quais eram exatamente os alvos preferenciais dos alemães. Então, eles podiam ter, por alguma razão, escolhido algumas regiões como alvos preferenciais, seja por erro, seja por segredos militares que eles não sabiam. Então, a área aqui está dividida em 576 quadradinhos, cada um deles com 1/4 de quilômetro quadrado. Então, pequenos, relativamente pequenos, né? Professor? E em cada um desses só um minutinho, em cada um desses quadradinhos, a gente contou o número de bombas que caíam aqui dentro. A ideia é que esse número de bombas que está caindo nesse quadradinho, que foram 2, ela deveria ser a realização de uma variável aleatória de Poisson com um certo parâmetro lambda. Depois a gente fala desse lambda, qual é o valor dele, mas é um lambda. Quando você olhar para esse outro quadradinho, aqui teve 0, mas simplesmente foi como se fosse outra simulação da mesma Poisson com o mesmo lambda. Aqui, outra, sei lá, teve uma bolinha aqui dentro, e a gente teve outra realizar, como se fosse outra simulação Monte Carlo, da mesma Poisson com o mesmo lambda. Alguém ia fazer uma pergunta aí? Desculpe interromper, assim, eu acho que a mãozinha o senhor não enxerga, né? Quando que eu sei... Quando levanta a mão para fazer a pergunta... Ah, sim. Sim. Quando que eu sei que eu tenho um número suficiente de bombas, assim, para poder fazer? O senhor falou que tem que ter um N grande, né? Porque eu fiquei imaginando... Nesse caso, quadradinho aumentando, né? Nesse caso você vê que realmente quanto mais bombas, mais certeza você pode ter, que você precisa ter bastante bomba caindo. Mas eu não acho que os ingleses pediram para os alemães jogarem mais bombas para eles fazerem o teste, não. Eles fizeram com o que tinha caído. Eu estou fazendo uma piada aqui, não resisti à tentação, mas deixa eu ver quantas bombas que foram no final. Aqui. Foram 537 bombas que caíram lá em Londres. Você vai ver que esse número aqui vai ser o suficiente. Nós vamos nos perguntar agora, esse é um detalhe importante, esse que você perguntou, assim, quantos dados eu preciso para ter confiança no que eu vou fazer. A gente vai Porque é menor do que o número de quadradinhos, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco com os testes. Você vê, o quadradinho também é importante, porque, por exemplo, se você começar a diminuir esses quadrados, você fala, aumenta o número de quadrados. No limite, se você colocar um quadrado de 1 metro por 1 metro, vai ser muito difícil. Você vai ter praticamente tudo 0, exceto um ou outro lugar que vai ter provavelmente uma única bomba ali dentro, né? Se você, inclusive, descer demais do quadradinho, começa a ter problema, porque a bomba provavelmente ela tem um tamanho físico, o impacto dela, né? Não sei se eles teriam tempo, disponibilidade, interesse em fazer um mapeamento, falar o ponto exato onde a bomba caiu foi esse daqui, com milímetros de precisão. Então, sim, tem um problema aqui acerca de quantas bombas seriam necessárias. Se caísse, se os alemães tivessem jogado apenas 2 bombas aqui, não daria para fazer essa análise, né? Se você também tiver um número de quadradinhos muito pequeno, também não vai servir. Então, tem decisões práticas aqui que teriam que ser tomadas. Quantas bombas eu precisaria esperar, né? Eu preciso voltar no tempo aqui para ver quantas bombas e quantos quadradinhos que eu vou fazer. São questões importantes, mas vamos deixá-las por enquanto de lado, porque a gente precisa entender pelo menos a mecânica do raciocínio e vamos então imaginar que esses números estão adequados e seguir em frente aqui. Então, o que a gente fez? A gente mapeou os locais atingidos pelas bombas. A área foi dividida nesse número de quadradinhos, cada um deles desse tamanho, todos do mesmo tamanho. Nós vamos chamar de YI o número de bombas no quadradinho I. Então, tá aqui, ó. Então, esse aqui é o quadradinho número 1, 0 bombas, 2 bombas, 3... Y3 aqui foi igual a 2, Y4 foi igual a 0, Y5 foi igual a 0, Y6 foi igual a 2, Y7 foi igual a 0, etc. Essas contagens que foram feitas, a gente está se perguntando se eu posso assumir que elas são uma Poisson com parâmetro constante.
De onde que está vindo isso daqui? Daquele raciocínio que a gente falou. Se eles não têm mira, as bombas estão sendo caindo aqui e qualquer quadradinho tem a mesma chance de receber bombas do que qualquer outro. Isso aqui, esse quadradinho, foi só uma parte de Londres, tá, gente? Não foi Londres inteira, não. Até por razões isso aqui foi feito durante a guerra mesmo. Então, não tinha gente, pessoal, nem tempo de fazer tudo isso. Eles pegaram uma parte na região sul de Londres, que era particularmente bem atingida pelas bombas, e fizeram essa análise lá. Então, ela está bem, esse agrádio aqui está bem dentro de Londres, assim, né? Então, a ideia era que, se eles não têm mira, qualquer quadradinho aqui tem a mesma chance de ser atingido. Então, a Poisson seria um bom ajuste para binomial. Nós vamos calcular as probabilidades de você ter uma contagem, uma dessas contagens aqui, que são todas com a mesma distribuição de Poisson, porque o lambda não vai mudar. Lambda é o número de bombas que você espera no quadradinho. Lambda aqui é o número esperado quando a distribuição é de Poisson. Então, nós vamos calcular as probabilidades de você ter 0 bombas no quadradinho, uma bomba no quadradinho, você contar 2 bombas no quadradinho, usando o modelo de Poisson. Não vou usar os dados aqui. Não vou usar esses dados aqui, não. É parecido com o que eu fiz lá na física. Vou usar o modelo teórico. A seguir, eu vou usar os dados. Aí eu vou usar os dados para calcular a proporção dos quadradinhos em que eu tive y igual a 0. A proporção dos quadradinhos em que eu fiz a contagem, em que eu tive a contagem y igual a 0, essa proporção deve ser parecida com a probabilidade do y ser igual a 0, probabilidade calculada com o modelo de Poisson, caso o modelo de Poisson se ajuste aos dados, né? Então, eu vou comparar as probabilidades teóricas obtidas com o modelo de Poisson com essas frequências baseadas apenas nos dados. Se elas forem similares, as duas listas de probabilidades aqui, os dados são compatíveis com o modelo. Quer dizer que o modelo é verdadeiro? Não. A gente faz um negócio que tem o filósofo Karl Popper, né, que fala isso. Olha, as teorias científicas, você não prova que elas são verdades. O que você faz você prova que elas são falsas. Então, se os dados não forem compatíveis com o modelo não se ajusta aos dados. Não é o modelo de Poisson que está acontecendo. Você tem que inventar outra coisa. Você tem que achar outra justificativa. Talvez, por exemplo, os alemães tenham miras. E aí os tetas são diferentes, o lambda não é constante, etc. Mas se os dados forem compatíveis com o modelo, isso não quer dizer que o modelo seja verdadeiro. Está simplesmente dizendo que aquele modelo se ajusta aos dados. Tem outros modelos que podem também se ajustar aos dados? Possivelmente. Possivelmente tem outros modelos que também podem explicar aqueles dados, podem se ajustar a eles. Por isso que a gente não pode simplesmente concluir, com base nesses testes e nessa análise, que o modelo é verdadeiro imediatamente. Mas seguindo, o número total de bombas foi esse daqui. E existem esse número de quadradinhos. De maneira que, se você pegar esse número de bombas e dividir pelo número de quadradinhos, o número médio de bombas por quadradinhos é um pouquinho menos de uma bomba, em média, por quadradinho. Se elas fossem distribuídas, né, completamente ao acaso, você esperaria na ordem de 0,9 bombas por cada quadradinho, se elas fossem distribuídas aqui, né, entre os quadradinhos todos, de maneira aleatória. Então, não chega a ser nem uma bomba assim por quadradinho. Então, vou usar esse cara aqui. Eu estou usando, aqui sim eu estou usando o dado. Estou usando o dado aqui, as contagens de bomba, o número de bombas que eu tenho, para calcular esse número aproximado para esse lambda, que era o número médio de bombas, o número que eu deveria esperar de bombas, caso elas se distribuíssem, né, ao acaso lá nos quadradinhos. Então, eu vou falar o seguinte. O y aí, que é o número de bombas no quadradinho, eu estou me perguntando se essas contagens que eu fiz nos 576 quadradinhos, n igual a 576, se elas são todas variáveis aleatórias de Poisson com esse parâmetro lambda, que eu vou fixar igual a esse número aqui. Eu imagino que
teria um lambda verdadeiro que talvez seja aproximadamente esse, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas, de novo, assumindo que a quantidade de dados é grande e que eu consigo estimar razoavelmente bem esse número médio de bombas aqui, então vou usar esse lambda e faço as contagens. Então, essa tabela, ela está aqui, olha, ela tem 4 colunas. Nessa primeira, eu tenho o número de bombas dentro de um quadradinho. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, ou 5 ou mais bombas no quadradinho. Quando eu peguei os 576 quadradinhos, eu vi que só um deles teve 5 ou mais bombas dentro dele. Com 4 bombas no quadradinho, eu encontrei 7 quadradinhos no mapa que tinham 4 bombas lá dentro. Eu encontrei, e assim por diante, eu encontrei 35 quadradinhos dos 576 que tinham exatamente 3 bombas lá dentro. E assim por diante. Então, esse NK aqui é o número de quadradinhos que tinham K bombas dentro deles. Tá? Aqui soma o número total de quadradinhos. Aí, como eu tenho 576 quadradinhos, eu faço a divisão desse NK por 576 e acho a proporção de quadradinhos que é aproximadamente, a proporção de quadradinhos com 0 bombas. Foi da ordem de 40% aqui. 40% dos quadradinhos não foram atingidos por bomba nenhuma. Por uma bomba exatamente, 37% dos quadradinhos foram atingidos por exatamente uma bomba. E assim por diante. Aqui no final das contas, essas frequências, tudo baseado nos dados, né? Não tem modelo nenhum, aqui é só um cálculo, contar e dividir. Isso aqui soma 1 no final. A teoria entrou aqui no último quadrado. O que é isso daqui? Isso é um cálculo que eu estou fazendo, um cálculo matemático. Eu estou calculando o seguinte, eu vou assumir que y é uma variável de Poisson. Uma variável de Poisson com um parâmetro lambda igual a 0,9323. E vou calcular a probabilidade do y ser igual a k para diferentes k's. Então, a fórmula da Poisson é essa que está aqui na frente, é uma fórmula matemática. Muito restrita, né? Um formulário aqui que só... A única coisa que está variando aqui é o k, você vai variar o k. Então, quando você vai colocar ali o k igual a 0, você joga aqui k igual a 0 nessa fórmula e encontra esse número. Joga o k igual a 1 e encontra esse número aqui. Então, se o y é uma distribuição de Poisson com parâmetro lambda igual, né, o número esperado de contagem igual a 0,9323, esse lambda aqui, então essa coluna aqui é calculada com essa fórmula matemática. E aí, se você compara as duas colunas, você vê agora essa daqui, que é puramente empírica, né? Toda baseada nos dados. E essa daqui, que é baseada nessa teoria, você vê um ajuste perfeito. Incrivelmente bom. Muito parecido as duas colunas. Como que uma fórmula matemática, usando apenas um númerozinho, 0,9323, o resto todo é uma fórmula matemática, ele consegue predizer de maneira perfeita qual que é a proporção de quadradinhos que vão ser atingidos por 5 ou mais bombas. Olha aqui. É muito parecido. Então, se você quer saber qual que é a probabilidade de você ter 5 ou mais bombas num quadradinho, o modelo teórico, ele poderia, se você já soubesse que os alemães não tinham mira, você saberia exatamente o que você deveria esperar de estrago desse tamanho aqui dentro de um quadradinho. Você não deveria esperar muitos quadradinhos, praticamente nada. 2 a cada 1000 quadradinhos é que teriam 5 ou mais bombas dentro dele. Então, esse é outro exemplo, onde o que a gente está fazendo aqui, Elizabeth, né, que tinha perguntado antes, quer dizer, o que aconteceu? A gente fez um certo raciocínio que, olha, se os alemães não têm mira, eu tenho um certo raciocínio aqui por trás que me indica que a distribuição, então, dessas contagens deveria ser aproximadamente Poisson. Será que é mesmo? E a gente está fazendo aqui, sem fazer nenhum formalismo de teste estatístico formal, nem nada, estou só colocando os dois números e é impressionante a similaridade deles, né? Então, mostrando que, olha, a hipótese fica de pé.
né? Eu não estou provando que ela é verdadeira, mas é compatível com a ideia de que os alemães não tinham mira, não. O que a gente esperaria se os alemães tivessem mira, gente? Assim, olhando, por exemplo, para essa tabela aqui dos números que são baseados nos dados, a realidade é que os alemães têm mira. Pensa num caso extremo, muito extremo, em que eles têm uma mira maravilhosa e eles têm um número pequeno de quadradinhos que são os alvos preferenciais deles. O que você esperaria nessa coluna aqui comparada com essa outra aqui que é baseada nessa distribuição de Poisson? Que tipo de desvio, de diferença? Porque aqui a similaridade foi enorme, né? Se eles tivessem mira, o que a gente poderia estar esperando nessa coluna? Seria o inverso, exatamente. Como assim o inverso? A probabilidade de cair mais bomba em um local seria maior, porque eles estariam mirando porque é poucos locais. Então, aqui ainda teria muito lugar com 0, mas aí de 1 a 3, 1 a 4 seria bem baixo, acima de 5 seria bem alto. Exatamente. Quer dizer, os dois extremos, né? Tanto os locais com 0, que são os locais não preferenciais, portanto, eu estou fugindo de lá, deveria ter muito mais bombas do que 229, e os locais com 5, 4 ou 5 ou mais, né? Esses dois últimos aqui, também deveria ficar inflado esse pedaço aqui. Então, se eles tivessem mira, provavelmente, aqui não foi o caso, né? Mas eu, em vez de ter essa similaridade muito grande, eu deveria estar observando aqui nos dados reais uma frequência muito maior aqui, uma proporção muito maior de quadradinhos aqui no 0 e nas duas faixas extremas aqui. E poucas em 1, 2 e 3. Era o que eu estaria esperando. Bom, uma outra distribuição... Algum comentário, gente? Alguma pergunta? Uma outra distribuição que volta e meia aparece nos papers do KDD, do CIKM, de um monte de lugar, é essa distribuição geométrica. O Y aqui é o número de fracassos em uma sequência de ensaios de Bernoulli até que o primeiro sucesso seja observado. Ou seja, a gente está jogando uma moeda para cima, a probabilidade de sucesso dessa moeda é θ, e você está jogando ela para cima até que você veja o primeiro sucesso. Aqui tem mais de uma maneira de identificar isso. Aqui o Y é o número de fracassos em uma sequência de ensaios. Então, Y igual a 0 significa que o primeiro ensaio já foi um sucesso. Então, o número de fracassos foi 0. Não teve fracasso nenhum. Logo no primeiro já foi 0. Então, qual que é a probabilidade do Y ser 0? É a probabilidade de você lançar a moeda para cima e ter um sucesso, que é θ. Y igual a 1 vai significar que o primeiro ensaio foi um fracasso e o segundo foi um sucesso. Então, Y igual a 2 corresponde a uma sequência só específica, que é fracasso seguido de sucesso. Como a gente está imaginando lançamento de moeda, independente, etc., é 1 menos θ vezes θ. Então, o primeiro fracasso, 1 menos θ, vezes um sucesso, θ. E assim por diante, você faz o resto aqui, né? A probabilidade do Y ser 2 vai ser fracasso, fracasso, sucesso. Então, dá essa fórmula. Então, você acha a fórmula geral. Para o Y ser igual a K, para K variando de 0, 1, 2, etc., é 1 menos θ elevado a K vezes θ. Uma conta que é muito simples de fazer, mas não vou fazer aqui na aula, está lá no livro, se você quiser ver, o valor esperado dessa. Então, se você repetir esse experimento algumas vezes logo no primeiro lançamento você já tem sucesso, algumas vezes você tem que jogar a moeda 2 vezes até ter um sucesso aqui na terceira posição, algumas vezes o Y vai ser 3, algumas vezes vai ser 1, algumas vezes vai ser 0 de novo. Então, se você simular isso no computador, esse Y aqui vai ter hora 0, hora 1, 2, 0 de novo, 3, 1, 0, 0, 1, etc. Né? Quanto que você pode esperar de lançamentos para esse Y aqui, esse número de fracassos até o sucesso? Quanto que você pode esperar para isso? Depende do θ, e é igual a 1 sobre θ.
inversamente proporcional ao θ. Lembra que o θ é a probabilidade de sucesso. Então, vamos pensar assim, que o θ é meio. Então, é uma moeda honesta. E você está se perguntando qual é o número esperado de fracassos que eu vou ter até ter o primeiro sucesso. Então, no fundo, você vai lançar por esse número de fracassos mais um, né? Porque o último é sucesso, você não está contando ele aqui nesse y. Por exemplo, foi 0 aqui, você lançou uma vez. Para o y ser igual a 1, na verdade, significa 2 lançamentos. Então, o número esperado y é 1 sobre θ. Se θ for meio, isso aqui dá 2. Significa que você, em média, você vai lançar a moeda 3 vezes para ter o primeiro sucesso, em média. Vamos supor que o θ agora é uma moeda bem desonesta, de maneira que a chance de sucesso é só 1/10. 1/10. Então, se ele é 1/10, o valor esperado do y é 1 sobre 1/10, que dá 10. Então, você vai ter que ter 10 fracassos. Você pode esperar 10 fracassos, isso, no 11º um sucesso. Você pode esperar, então, 11 lançamentos da moeda. Às vezes você vai ter que lançar mais, às vezes você vai ter que lançar menos, mas é isso que você espera. Então, quanto menor o θ, maior o número de lançamentos até ter um sucesso. É razoável, mas o mais importante é que isso aqui dá a fórmula exata de como que esse número esperado varia quando você mudar o θ. Então, aqui 2 desenhos. Aqui a probabilidade do YCK, num caso com θ igual a 0,3, são as linhas vermelhas, são as probabilidades dele ser igual a 0, 1, 2, 3, etc. E se o θ for 0,9, então é altíssima a chance de você ter logo um sucesso. Então, muitas vezes você não vai ter que lançar, logo no primeiro lançamento você já tem sucesso. Algumas vezes você ainda tem que lançar uma vez mais a moeda, mas daí para frente é quase nula a probabilidade. Muito difícil você ter que lançar 4, 5 vezes a moeda para ter o primeiro sucesso quando o θ for 0,9. Agora uma distribuição, gente, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pular essa daqui. Ela é uma distribuição bacana, uma distribuição que eu espero que vocês possam ler ela aí no texto, ela está bem explicada. Mas por que eu vou pular? Porque eu vou voltar nessa distribuição na versão contínua dela, que é a distribuição de Pareto. E eu já estou muito atrasado, eu estou querendo pular logo e passar para as distribuições contínuas. Então, essa discussão aqui sobre Pareto, Power Law, vai voltar um pouco lá na frente. Aqui a distribuição Power Law para o caso discreto, contagem de palavras, por exemplo, no texto. A gente vai voltar para esse caso. Então, tem alguns comentários aqui adicionais que eu vou deixar como opção, se você quiser ler. Acho que vale a pena, é uma distribuição que aparece bastante, mas eu vou pular agora para a parte de variáveis contínuas. Tem alguma pergunta até aqui, gente? Nenhuma pergunta? Até o momento, não. Nem comentário sobre os alemães que não tinham mira, poxa. E a galera Depois vocês que é podem boa em olhar engenharia, essas... né? Tem algum lugar aí que eu vi, inclusive, esse exemplo é um exemplo tão clássico que alguém apresentou, eu separei, pus em algum lugar, achei que eu já tinha posto no texto, no livro, não sei se eu pus. Tem um mapa, realmente, dessas bombas, alguém conseguiu encontrar isso em algum porão lá em Londres, e essa coisa foi... Tá aí em algum lugar, um dia eu acho e ponho aqui no curso. Mas vamos lá, então. Variáveis contínuas. Qual que é o problema? Esses aqui são alguns slides iniciais. Existe aqui o paradoxo do contínuo, que é a mesma coisa que a gente encontrou já antes, lá atrás, quando a gente estava falando de um espaço ômega que era contínuo. O que é esse paradoxo do contínuo? É o seguinte, suponha que x seja uma variável aleatória
Agora, mas os valores possíveis, quer dizer, uma medida qualquer que você está fazendo num objeto, num item de análise seu. Você tem várias análises que você pode fazer no item. Aqui, uma delas é essa variável x, essa medição x. Então, dado um omeguinha, você calcula o x de ômega, você avalia o x naquele omeguinha. E vamos imaginar que os valores possíveis para esse x, eles estão no intervalo de A até B, no intervalo real, no intervalo da reta. Então, a gente tem uma situação paradoxal aqui, e que esse é o tal do paradoxo, que é o seguinte: se x é qualquer valor específico em AB, por exemplo, x é igual a isso aqui, com precisão infinita aqui, tá, gente? Então, é tudo zero, daqui para depois do 3 é zero, tudo zero aqui, precisão infinita aqui. Não é um intervalo, é isso daqui para frente, qualquer coisa, né? Não significa um intervalozinho, não. Então, qual que é a probabilidade da variável aleatória ser exatamente igual a esse número que está aqui? Vai ser zero. É igual a zero pela mesma razão que a gente viu anteriormente lá no caso dos ômegas contínuos. Essa probabilidade ser zero, isso vai ser válido, vai valer, vai ser zero para qualquer valor específico xzinho que você pegar dentro do intervalo. E, no entanto, a probabilidade do valor que você vai olhar está dentro desse intervalo, ela é 100% de chance você vai ter um valor lá de dentro desse intervalo. Porque a variável, ela assume os valores aqui, de A até B. Então, como que qualquer valor tem probabilidade zero, mas algum número acontece com certeza? Então, essa situação é muito similar àquele paradoxo da barra de densidade uniforme, lá no caso físico, né? Dessa densidade de massa ser representada no segmento 0,1 por uma linha. Quer dizer, nenhum ponto no segmento pode ter uma massa positiva, porque senão, como tem infinitos pontos nesse intervalo, se todo mundo tem alguma massa, a soma desses infinitos pontos ela explodiria, daria uma massa infinita. Então, nenhum ponto pode ter massa no intervalo, mas o intervalo, o segmento todo, tem uma massa finita. Esse paradoxo, então, ele não é de probabilidade, ele aparece sempre que a gente está tentando entender a realidade do mundo físico com essas funções matemáticas no mundo, no conjunto de números reais. Como que a gente sai dessa situação e trabalha com variáveis aleatórias contínuas? A resposta está na função densidade de probabilidade. Essa é uma função f de x maior que zero, definida na reta inteira e com uma área total debaixo dela igual a 1. Qualquer função f de x com essa propriedade representa a densidade de uma variável aleatória. Então, é muito parecido com o que a gente viu antes no ômega contínuo. F de x ela é chamada função densidade de probabilidade numa região que pode ir de menos infinito a mais infinito, ou pode ser numa região finita, ou pode ser de zero a mais infinito, tanto faz, né? Um intervalo. Então, esse A aqui pode ser menos infinito, esse B pode ser mais infinito, mas o importante é que ela é uma função acima do eixo real aqui, positiva, né? Maior ou igual a zero, na verdade, né? E com uma área total debaixo da curva igual a 1. Então, a área total sobre a curva vai estar 1. Então, estão aqui exemplos de possíveis fórmulas, formas para essa f de x, shapes para ela. Então, a distribuição de densidade, num intervalo, por exemplo, de 0 a 10, esse é o intervalo de valores que eu posso ver, e eles são contínuos. Então, essa daqui é uma representação de como que alguns números aqui no centro são mais... bom, já vou explicar isso. Aqui, então, são diferentes shapes para essa distribuição. O que elas significam? Mais exemplos, tá? De shapes. Então, você não precisa ter elas... Você pode ter umas distribuições assim mais assimétricas, né? A gente diz que ela é assimétrica para a esquerda, assimétrica para a direita. Essa daqui é uma distribuição que é simétrica. Essa daqui a gente chama de distribuição que é uniforme. Essa daqui é bell-shaped. A gente vai, daqui a pouco, vai dar nomes para essas distribuições, algumas delas aqui.
Mas o ponto é, o que essa densidade de probabilidade significa? É uma qualquer função positiva que integra 1. Ok, mas ela também fornece uma maneira visual da gente calcular probabilidades. A probabilidade da variável aleatória cair dentro do intervalo CD, ela é a integral, a área, né? Então, debaixo da curva f de x, dentro desse intervalo CD. Então, por exemplo, vamos supor que essa daqui é a densidade de probabilidade de uma variável contínua que assume valores entre 0 e 100. E aí você está querendo saber qual que é a probabilidade desse valor contínuo que você vai olhar estar de 40 a 60, no intervalo de 40 a 60. Como é que você vê isso? Bom, visualmente você pode descobrir quem que é essa probabilidade. Lembra que a área total debaixo da curva azul é igual a 1. A área total de 0 até 100. Né? A probabilidade de você tirar um número de 40 a 60 é igual à área debaixo da curva azul, é a área no intervalo 40 a 60. É a integral dessa função aqui dentro desse intervalo. Então, a probabilidade de você observar um x no intervalo de 40 a 60 é exatamente igual a essa área que está aqui. Visualmente, se a área total é igual a 1, essa área aqui, ela deveria ser igual a quanto? Vou te dar 3 opções. A probabilidade de cair entre 40 e 60, ela está mais parecida com 0,80, 0,08, 0,05 ou 0,02. Zero, dois? 0,2, né? Com certeza a área vermelha não é 0,8 da área total, não é 80% da área total. Também não é metade da área total. Então, se só tem essas 3 opções e você tem que escolher uma, eu escolheria esse número 0,2, 0,15, talvez 0,2, seria por aí. Como é que a gente identifica uma densidade de probabilidade? Bom, a gente vai ter uma amostra de N instâncias da variável x. Vai ser uma das nossas colunas na tabela de dados. Se a variável for contínua, aquela variável ali for contínua, você vai ter várias instâncias dessa variável, que são as diferentes linhas da tabela. A gente imagina que essas linhas aqui são cópias independentes de uma variável aleatória x, e você está querendo descobrir qual que é a distribuição dessa variável aleatória x. Como é que você pode descobrir a distribuição? Pensando na densidade da variável x. E como que você faz isso? Como é que você pode ter uma ideia da densidade da variável x? Você simplesmente olha para o histograma dos dados. Então, lembrando aqui, a gente já viu o que era o histograma, né, anteriormente, mas você pega os dados e coloca eles ao longo do eixo de valores que eles têm, de 0 a 60, quebra esse eixo em pedacinhos e faz uma barra, né, uma altura, que é igual à frequência dos dados, o número de observações que caem dentro daquele intervalo que está ali, os números de dados que você tem na sua tabela. Em seguida, a gente, em geral, normaliza o histograma. A gente faz a área total dos retângulos ser igual a 1. Como é que a gente faz isso? Se a altura do retângulo é a frequência na classe, quer dizer, o número de valores que caíram dentro daquela classe, aquele intervalo, a solução para você garantir que o seu retângulo, a soma das áreas dos retângulos seja igual a 1, é só você redefinir esse eixo vertical aqui. Você só vai dividir esses valores por uma constante, de maneira que você tinha uma área total aqui dos retângulos. Vamos supor que essa área aqui, na hora que você somou, ela ficou igual a... Quer dizer, cada um aqui tem uma barra de 10, essa barra aqui tem um intervalo aqui de 10, vamos imaginar que uma altura média é 6, então é capaz da soma das áreas desse retângulo ser igual a 60. Vamos imaginar que seja 60, a soma das áreas dos retângulos. Então, se você pegar esses retângulos aqui todos agora, cada um deles, e dividir essa altura aqui por 60, então, em vez de ser 1 aqui, vai passar a ser 1 sobre 60. Essa outra aqui também vai ser 1 sobre 60. Essa daqui também é 1 sobre 60. Então, o que você está fazendo é reduzindo a área de cada retângulo em 60 vezes.
de maneira que a área total, que é a soma, também vai estar reduzida em 60 vezes. Como a área total era 60, quando você reduziu para 60, em 60 vezes, você ficou com uma área total igual a 1. Então é só dividir pela soma das áreas dos retângulos, para ficar com um histograma normalizado. Então está aqui a explicação disso. Mas o ponto importante, então, no final das contas, a área total, a solução é essa, divide a área dos retângulos, né, pela soma das áreas dos retângulos, que é exatamente o número de retângulos vezes... você divida a altura que você tem dos retângulos atuais por essa quantidade aqui, n delta. E você vai ter o resultado, então. Então, é só você checar aqui que a área total agora passa a ser igual a 1, realmente. E o importante é que esse histograma normalizado, ele vai ser parecido com a densidade de probabilidade subjacente. E por quê? Por que que o histograma, olhar para o histograma, te dá uma ideia de qual que é a densidade, e aí você pode ir lá na sua sacola de modelos que a gente vai aprender aqui daqui a pouco, a gente vai aprender a gaussiana, a gama, a distribuição Pareto, a gente vai olhar para esse histograma e vai falar, isso aqui parece uma Pareto, isso aqui parece uma gama, parece uma normal, uma gaussiana. Então vamos usar esses modelos aqui para os nossos dados. Então, por que a gente vai fazer isso? Por que ao olhar para o histograma, a gente está, de certa maneira, tendo uma visão distorcida, ligeiramente distorcida, da densidade de probabilidade teórica que está por trás daqueles dados, daquela variável contínua. Imagina aqui que a gente tem, por exemplo, sei lá, lotes de alguma coisa, a gente mediu as quantidades, esse aqui é o histograma não normalizado, frequência absoluta. Aqui agora é o mesmo histograma, só que mexendo aqui na escala vertical, né? De maneira que agora a soma das áreas dos retângulos é igual a 1, o histograma normalizado. A ideia é que a densidade de probabilidade que está gerando esses dados, ela se ajusta ao histograma. Ao olhar para o histograma, olhar ele grosseiramente, você deve tentar enxergar essa curva contínua que representa a densidade. Você vai ter uma coleção de modelos com diferentes formas para essa curva densidade. Você vai olhar para esse histograma e tentar encaixar uma dessas que você tem na sua coleção nesse histograma. E por quê? Por que que isso aqui é verdade? Por que que esse histograma normalizado, ao olhar para ele, eu tenho uma ideia grosseira de qual que é a densidade que está por trás, que é essa curva contínua? Pelo seguinte, aqui está a densidade de probabilidade teórica, e a gente sabe que a probabilidade de cair se você selecionar uma variável dessa distribuição contínua, se você usa o Python e pede para ele, seleciona uma gaussiana aleatoriamente, com essa média aqui, 6, e com uma certa variância, quer dizer, com a densidade representada aqui por essa curva, e você se pergunta qual que é a probabilidade desse número aleatório que o Python vai me gerar, dele cair dentro desse intervalo que está aqui. Esse intervalo com esse ponto inicial e esse outro ponto final. Olha, a probabilidade vai ser a área debaixo da curva de densidade. É essa área que está aqui, dessa parte que está selecionada. Então, essa é a probabilidade. Agora, vamos imaginar que essa barrinha que está aqui embaixo corresponde ao intervalo de um histograma, e aqui está a altura do histograma normalizado que eu fiz, que é essa daqui. Não coincide. A área desse retângulo não é igual a essa outra área aqui, que é a probabilidade de cair dentro desse intervalo. Mas, se o número de intervalos for grande, e o número de amostras também for grande, esses intervalos aqui, essas áreas, elas não vão ser muito diferentes. Essa área aqui e essa outra área. A ideia é que esse histograma normalizado ele vai dar a dica, porque está aqui a fórmula, a probabilidade de cair num intervalo pequeno, centrado num certo... Esse y0 aqui é o ponto central aqui do intervalo, é esse camarada que está aqui, tá? É o ponto central aqui do intervalo. A probabilidade de cair num intervalo pequeno, centrado em delta, e com um pequeno comprimento, centrado em y0, e com um pequeno comprimento delta, a gente pode, de novo, fazer o cálculo de duas maneiras.
eu vou calcular essa probabilidade aproximadamente usando os dados. Como é que eu faço? Você quer saber qual que é a chance dos seus dados caírem nesse intervalo, centrado em y0, está aqui. Bom, menos delta2 de um lado, mais delta2 de outro, de maneira que o comprimento total é delta. Você quer saber qual que é a chance de cair lá? Verifica quantos dos dados na sua tabela, qual que é a proporção dos dados na sua tabela que caiu dentro do intervalo. Está aqui. Essa proporção, se você tem uma tabela grande de dados, essa proporção vai te dar mais ou menos, né, aproximadamente, a probabilidade de você escolher um número nesse mesmo processo e dele cair dentro desse intervalo aqui. Ora, mas teoricamente, essa probabilidade, ela tem que ser a integral da densidade de probabilidade, que é essa função aqui, que a gente não conhece, a f estrela, dentro do intervalo, com esses limites. Se esse intervalo aqui não for grande, se esse deltazinho aqui não for grande, essa área aqui, debaixo dessa curva, ela é aproximadamente igual à função densidade nesse ponto, vezes o delta, vezes o deltinha, né, que é o intervalo aqui. Estou pegando a função no ponto central, é o f no ponto central, o y0. Então, observa então que é o seguinte, ao olhar para esse camarada que está aqui, esse histograma, o que eu estou vendo, ao olhar para essas quantidades, o que eu estou vendo é aproximadamente a densidade de probabilidade nesses lugares. Esse delta aqui é uma constante, que é o comprimento do intervalozinho. Então, eu estou vendo, ao olhar para as alturas dos histogramas normalizados, voltando aqui, quando eu olhar para essas alturas aqui, o que eu estou vendo é aproximadamente o valor no ponto central aqui, o que eu estou vendo é mais ou menos o valor da densidade nesse ponto central. É essa altura do histograma. Então, um exemplo aqui é o seguinte, vamos imaginar que você tem lá alguns dados, você faz o histograma e você tem esse conjunto de retângulos aqui. Você pode tentar enxergar por trás dele essa distribuição, essa densidade de probabilidade de decaimento exponencial. Parece que é isso daqui que seria o razoável, e não, por exemplo, uma curva com forma de sino aqui, com um ponto central bonitinho no meio, ela tem esse decaimento. E a gente tem uma distribuição bem conhecida, que é a distribuição exponencial, que tem exatamente esse formato aqui, o formato dessa curva contínua. Então, a distribuição exponencial pode ser um modelo razoável para esses dados que a gente está vendo aqui nesse histograma. Então, existem algumas distribuições que são bem conhecidas. Uma delas é a distribuição uniforme. A distribuição uniforme em 0, 1, a densidade de probabilidade é essa que é 0 fora do intervalo 0, 1, e no intervalo 0, 1 ela é constante igual a 1. Essa é a densidade de probabilidade. Se você pegar um intervalozinho aqui dentro qualquer, de C até D, a probabilidade de cair lá dentro vai ser a integral dessa função f de x aqui. Então, se o intervalo CD estiver todo dentro do intervalo 0, 1, vai ser exatamente o comprimento do intervalo. A distribuição uniforme não precisa ser só no intervalo 0, 1. Ela pode ser uniforme em qualquer outro pedaço aqui. Aí você tem que dividir a altura, em vez de ser 1, ela passa a ser um pouco menor, porque lembra, ela é constante, mas a área total tem que ser igual a 1. Então, como aqui embaixo você tem uma distância de 2, a altura tem que compensar, tem que ser um pouco menor, meio, para que a área total desse retângulo aqui seja igual a 1. Então, essa é a distribuição uniforme geral. Ela, no intervalo AB, ela vai ter uma altura que é 1 sobre B menos A, para que a altura, a área total aqui debaixo dessa curva, fique igual a 1. Deixa eu ver um negócio aqui, gente, só um minuto aqui, que eu estou meio confuso aqui sobre o conjunto de slides aqui. Aqui eu estou voltando um pouco. Eu acho que... Como é que nós estamos aqui? Tá. Então, deixa eu continuar aqui. Depois eu passo ali para os outros slides um pouco melhor. Então, está aqui um exemplo simples. Vamos imaginar que você tem gasolina que... É um exemplo, tá, gente? Aqui
Eu acho que, em geral, a venda de gasolina então, não vai ser uma distribuição uniforme. Mas eu estou simplesmente usando um tipo exercício de livro-texto simples, bobo, só para manipulação da distribuição. Você tem uma quantidade de gasolina, suponha que você tem uma quantidade de gasolina que é vendida diariamente num posto de gasolina e que essa quantidade varia de dia para dia, mas ela varia uniformemente com um mínimo de 2.000 galões, nunca vende menos de 2.000, nunca passa de 5.000 e é uma distribuição uniforme aqui dentro. Provavelmente não é uma distribuição uniforme, e provavelmente está mais concentrada em alguns lugares do que outros, mas vamos imaginar que é uma distribuição uniforme aqui dentro. Se fosse uma distribuição uniforme, qual que é a probabilidade de que o posto vai vender pelo menos 4.000 galões? Olha, vender 4.000 galões significa perguntar a probabilidade da variável aleatória x, que é a quantidade de galões vendidos, ser maior ou igual a 4.000. Isso corresponde a essa área azul aqui no gráfico. Então, entre 4.000 e 5.000. E a probabilidade, então, do x ser maior ou igual a 4.000, que é a área debaixo da curva, seria a integral, mas a integral aqui é muito simples, porque a integral é simplesmente a área desse retângulo, né? Dado que a área total do retângulo é 1, a área desse retângulo azul é fácil de calcular e você acha, então, que a probabilidade é 0,33. Uma outra distribuição contínua muito conhecida é essa distribuição exponencial. Aquela eu até mostrei anteriormente, que tinha um decaimento exponencial. Esse decaimento ele pode ser mais rápido ou mais lento, dependendo desse parâmetro lambda que está entrando aqui. A gente usa uma letra lambda igual aquela que estava lá na Poisson, mas é claro que é um significado diferente agora. Então, lambda aqui é um número constante, uma constante positiva, e a gente está medindo. Então, com essa função f de x, ela tem um formato, fazendo aqui para diferentes lambdas, né? É sempre um decaimento, é só para valores positivos, para valores negativos a densidade é 0. Então, para valores positivos, ela tem um decaimento exponencial. O decaimento pode ser muito rápido, aqui como nesse caso da vermelha, né, quando o lambda é grande, e se você vai diminuindo o lambda, ela continua tendo um decaimento exponencial, mas ele agora é mais lento. Ele demora um pouco mais. Então, quem controla a rapidez desse decaimento exponencial, a taxa do decaimento exponencial, é esse parâmetro lambda que está aparecendo aqui. Então, como é que, se você tem uma distribuição exponencial, então com essa densidade de decaimento exponencial, como é que você pode calcular algumas probabilidades? Vamos supor aqui que, em todos esses cálculos que eu vou fazer aqui, o A é maior que 0, o X é maior que 0 e o B é maior do que o A aqui. Então, qual que é a probabilidade do X pertencer a esse intervalo AB? É a área debaixo da curva. Então, vai ser a integral da curva, né, nesse ponto entre A e B. E aí, isso aqui é integral de exponencial, isso não é difícil de fazer, lembrando sempre que esse lambda é um valor constante, isso dá essa diferença aqui. E elevado a menos lambda A, menos E elevado a menos lambda B. E se você quiser saber qual que é a probabilidade de X ser maior do que um ponto X qualquer, por exemplo, vamos supor que X é Azinho aqui, o Azinho. Qual que é a probabilidade de você ter uma variável aleatória X que segue a distribuição exponencial, de você ter um valor maior do que esse Azinho? Bom, vai ser a área debaixo da curva no intervalo desejado. Como é maior do que Azinho, vai ser de A até mais infinito. Essa função ela vai decaindo, fica desprezível aqui depois de um ponto, mas é sempre maior ou igual a 0. Que é isso que está aqui, esse decaimento exponencial. Então, para um ponto x qualquer, vai ser a integral de x até mais infinito dessa curva. O que daria isso daqui, como isso daqui no final das contas vai ser 0, vai ficar só esse pedacinho aqui, e elevado a menos lambda x. Quando que uma variável aleatória segue a distribuição exponencial lambda? Então, se x é uma variável aleatória com valores possíveis na semi-reta,
E se o f de x tem essa densidade, ou seja, se eu fizer o histograma das variáveis e encontrar um histograma que assemelha-se a um decaimento exponencial, essa quantidade que você está olhando, essa coluna no seu banco de dados, ele deve seguir uma distribuição exponencial lambda. Existe uma outra maneira de olhar, olhando para essa função aqui também, a probabilidade do x ser maior do que x, se ela tiver esse decaimento exponencial, isso também é indicativo de que é exponencial lambda. Nesse instante é um pouco mais difícil de ver como é que a gente vai usar essa parte de baixo aqui, mas eu vou salvar isso mais para frente. A gente vai ver, a gente vai fazer um uso dessa parte aqui mais para frente. Como é que aparece a distribuição exponencial? Por que alguma coisa pode ser distribuição exponencial? Deixa eu mostrar aqui um exemplo bacana, onde você tem uma situação assim, hipotética aqui, e que mostra como que alguma coisa pode virar, pode aparecer como exponencial. Vai dar uma ideia assim, mais aplicada de como que alguma coisa, por que alguma coisa vai ter uma distribuição exponencial. É um modelo muito simplificado para a penetração de uma partícula no material metálico. Uma partícula está vindo aqui, ela atinge esse material metálico, que é um bloco grande aqui. Imagina que o bloco é bem comprido aqui, de maneira que, com certeza, a partícula vai acabar sendo absorvida em algum lugar aqui dentro do bloco. Você só não sabe exatamente aonde exatamente ela vai partir, ela vai parar. Isso depende um pouco do impacto, do momento que ela tem quando ela atinge aqui, né? Da velocidade com que ela está vindo, da massa dessa partícula, etc. Então, ela vai ser absorvida aqui na placa, em algum momento, né? Nesse bloco, em algum momento. O que eu vou fazer é pegar esse blocão, que é a partir dessa posição aqui, e dividir ele em fatias bem fininhas. Eu vou fazer essa divisão mentalmente, tá? Não preciso fazer isso na prática, não. É só um exemplo conceitual. Então, imagina aqui pontinhos, né? Essa divisão continua, esse fatiamento aqui do bloco, que o bloco é bem comprido. E eu vou chamar de ΔX cada um desses pedacinhos aqui, cada um dessas fatias. E vou fazer agora um modelo para a penetração de uma partícula em material metálico. É um modelo muito simples, você pode questionar se ele vai ser verdade mesmo ou não, mas eu quero mostrar que se o modelo for assim, se assim for a física do negócio, a distribuição exponencial vai aparecer. E o modelo é assim. O material, então, ele é constituído de plaquinhas fininhas, cada uma delas com a mesma espessura ΔX, e é o mesmo material. O bloco é homogêneo, tá? É uniformemente é o mesmo material o tempo inteiro. E o modelo entra aqui. Eu digo o seguinte, se a partícula passa através da enésima placa, ela possui uma... Esse é o modelo que eu estou fazendo, tá? Por que isso é verdade? Não sei se isso é verdade ou não. Eu estou assumindo. Vamos supor que as coisas funcionem assim. Vamos ver o que vai acontecer se as coisas funcionarem assim. E assim é o quê? É o seguinte, a partícula vai tentando penetrar o bloco. Então, ela vai tentando passar. E eu estou olhando aonde que ela vai ser absorvida. E vou fazer isso sequencialmente. Em cada instante, eu vou verificar se ela vai ser absorvida aqui ou não, dado que ela já passou pelas outras anteriores. Então, eu vou fazer um raciocínio sequencial. Eu vou olhar, a primeira vez, ela já vai ser absorvida aqui ou não? Ah, não, passou por aqui, tá bom. E agora na segunda, ela vai ser absorvida ou não? Não, passou também. Então tá, então agora eu já estou chegando aqui na terceira, ela já passou por essas duas, e eu vou decidir, ela vai passar por aqui ou não vai passar por aqui? Bom, qual que é a chance dela passar por aqui, dado que ela já passou por essas outras duas que estão aqui? A ideia é que a chance dela passar numa certa placa, dado que ela já passou pelas outras, né, ela tem uma probabilidade ρΔX, esse ρ depende do material, das próprias condições das partículas que são emitidas, etc. É uma constante que tem a ver com as características do experimento que você está fazendo. E depende do ΔX. O ΔX é o comprimento aqui. Se esse ΔX for muito comprido, é claro que ela vai ter uma chance grande de ser absorvida. É um pedação gigante essa placa.
Mas se a placa for muito fininha, o ΔX for muito pequeno, a partícula passa com mais facilidade pela placa. Tem uma chance maior de passar. Então, a probabilidade de passar, ela depende, aliás, desculpe aqui, né, de ser absorvida, depende desse ΔX. Quanto maior o ΔX, maior a probabilidade dela ser absorvida. Quanto menor o ΔX, menor a probabilidade dela ser absorvida. Como ou ela é absorvida ou ela não é absorvida, se isso daqui é a probabilidade de ser absorvida, isso daqui tem que ser a probabilidade de passar, de atravessar. Então, a gente está imaginando, observa que aqui, esse ρΔx, que é a probabilidade dela ser absorvida, ele não depende da placa que a gente está olhando. Então, é como se a partícula não perdesse momento ou nenhuma característica dela à medida que ela vai penetrando o material. Então, a chance dela ser absorvida aqui na primeira, ela tinha uma certa chance de ser absorvida aqui, que é a ρΔx. Aí ela passou por aqui. Qual que é a chance dela ser absorvida nessa outra? É o mesmo ρΔx. Não mudou. Ela não perdeu ímpeto aqui. Qual que é a probabilidade? Ela já passou pelas essas duas. Qual que é a probabilidade dela ser absorvida aqui? O mesmo ρΔx. Não mudou. Então, se esse modelo ele é bom na realidade, se isso realmente acontece, se você estivesse tirando uma bala de revólver, aqui se fosse uma placa, é possível que esse modelo não fosse bom. Esse modelo não seria um modelo razoável. Mas, em algumas situações, vamos imaginar que em algumas situações isso parece razoável. Por exemplo, parece que com partículas atômicas isso aqui é razoável, essas suposições que eu estou fazendo. Então, é como se você estivesse jogando uma moeda em cada instante, em cada uma das placas que você senta, para decidir se você vai em frente ou não. E a chance de jogar, de ter sucesso, o sucesso aqui significa atravessar a placa, a chance de você ter sucesso é esse 1 menos ρΔx, que é o mesmo o tempo inteiro. Então, é jogando a mesma moeda. E você está fazendo isso até você ter o primeiro fracasso. O fracasso seria ser absorvido. Olha, aquele modelo geométrico que a gente olhou antes, que é jogar uma moedinha para cima até obter o primeiro fracasso, para essa situação que está aqui, ela poderia ser usada, então. E se a gente fizer isso, então, eu vou tentar calcular a probabilidade de penetrar K placas. O problema agora passou a ser um problema discreto, porque eu estou contando o número de placas que eu vou penetrar. Eu vou chamar de AK o evento de penetrar pelo menos K placas. Qual que é a probabilidade disso daqui acontecer, né? Qual que é a chance disso acontecer? Nessa simplificação que eu estou fazendo, nessa discretização, isso é o mesmo que sair jogando aquela moedinha para cima K vezes e obter K sucessos sucessivos. Olha, qual que é então a chance de você penetrar K placas? É a chance de ter K sucessos sucessivos em seguida, nenhum fracasso entre eles. Então é 1 menos ρK. Isso é a chance de penetrar pelo menos K placas, não é a chance de ser absorvido na K mais 1, não. É conseguir atravessar K placas. Pode ser que você tenha atravessado mais do que K placas, mas pelo menos K placas. Então, a chance, o P de A, que é a probabilidade de penetrar K placas ou mais, é igual a essa quantidade que está aqui. 1 menos o ρΔx, que é a probabilidade de cada uma, elevado a K. Está jogando a moedinha para cima e tendo sucesso, sucesso, sucesso. Ok, vamos passar para o caso contínuo agora e ver a exponencial aparecer. Suponha que x é uma certa profundidade fixa no material, um número real x qualquer. E agora eu vou me perguntar, estou olhando para o material de maneira contínua, qual que é a probabilidade do nível de penetração ser maior do que esse nível xzinho fixo que eu fixei. Eu divido o intervalo de 0 a x em muitos pequenos intervalos de comprimento ΔX. Então, esse xzinho que está aqui, eu vou ter muitos comprimentos, K intervalozinhos, cada um de comprimento ΔX. Então, eu dividi o intervalo de 0 a x, o comprimento x, desse jeito aqui. De maneira que esse K, que está aqui, vai ser o x dividido pelo comprimentozinho ΔX. Então, a probabilidade de penetrar mais do que x, no caso contínuo,
é mais ou menos, é aproximadamente, já usando essa discretização aqui, agora eu criei essas placas, esses intervalozinhos, é a probabilidade de penetrar K placas ou mais. Ora, isso então é 1 menos o ρ delta x elevado a K, mas quem que era o K mesmo? O K é o x dividido pelo comprimento do intervalozinho que a gente está usando, ρ delta x. Faço um truquezinho aqui, passo o delta x para dentro, delta x elevado a x, e deixo o x aqui do lado de fora. Isso aqui é uma coisa matemática, talvez você não lembre, né? O x está fixo, mas eu vou agora vou pegar esses comprimentos, vou dividir esse intervalo em mais subintervalos de comprimento delta x. Então, esse delta x está indo para zero. Essa quantidade aqui, se eu fizer o delta x ir para zero, essa é uma quantidade clássica, famosa lá, desde a época dos Bernoulli, do Newton, etc. A gente sabe que isso daqui vai convergir para esse valor E elevado a menos ρx. E elevado a menos ρx. Então, a gente está dizendo o seguinte, se x for a profundidade penetrada, e a gente está olhando isso como uma coisa contínua, e se esse modelo for razoável, a probabilidade do x ser maior do que xzinho, um xzinho qualquer, por exemplo, penetrar mais do que 3 centímetros, qual que é? É E elevado a menos ρ vezes 3, os 3 centímetros. Onde esse ρ aqui é uma característica do material que está sendo usado. Então, quando a variável é uma exponencial, a probabilidade dela ser maior, essa função matemática aqui, x ser maior do que xzinho, ela é exatamente esse decaimento exponencial, elevado a menos ρx. Então, como a gente encontrou exatamente isso, a gente está dizendo que se aquele modelo, esse modelo todo que a gente falou aqui, esse modelo aqui, com essas probabilidades aqui, se isso é verdadeiro, se ela não perde impulso à medida que ela está penetrando, então, mas pode ser absorvida em qualquer instante, então essa variável ela é uma distribuição exponencial. Ela tem uma distribuição exponencial. Pessoal, nós vamos parar a aula por aqui. Na próxima aula eu vou começar uma parte super importante do nosso curso, que é falando sobre essa distribuição gaussiana normal, univariada, e logo em seguida eu vou passar para vetores aleatórios e a gaussiana multivariada, e aí a gente vai entrar talvez numa parte mais divertida do curso, porque a gente vai aprender o PCA, o componente principal, nós vamos aprender modelos de fatoriais e modelos de análise de dados fatoriais e modelos de classificação, com algumas teorias interessantes. Inclusive a regra de Bayes, que é a regra ótima para fazer classificação. Então é isso por hoje. Se alguém tiver algum comentário. Professor, eu fiquei com uma dúvida no início dessa parte, quando o senhor mostrou os histogramas normalizados lá e falou, você vai olhar para o histograma e vai dizer qual distribuição que se encaixa ali, né? Aí eu tenho duas perguntas. Existe, assim, algum caso em que não se encaixa nenhuma distribuição, algum tipo de dado para que não encaixe nenhuma distribuição? E se existe alguma forma... Infelizmente, na maioria dos casos, uma única distribuição não vai se ajustar aos dados. A gente vai ter que fazer algum truque. Por exemplo, eu tinha falado antes de tráfego, você está fazendo contagem, a distribuição de Poisson pode ser uma boa contagem para o número de colisões que tem durante o dia em Belo Horizonte. Vamos supor que a gente está olhando para os dados de 9 horas da manhã, entre 9 e 10, e depois você vai olhar para os dados entre meia-noite e 1 hora da manhã. Você vai falar, olha, as contagens devem ficar diferentes, poxa. Entre 9 e 10 da manhã de um dia de trabalho, deve ter muito mais chance de colisão, porque tem muito mais carros circulando, do que de noite. Então, eu não posso misturar dados da manhã com dados da tarde. Se a sua tabela for uma tabela que tiver essas coisas misturadas, tem uma coluna adicional que diz a hora em que aquela contagem foi feita e é de hora em hora, você não vai poder usar uma única distribuição de Poisson para esses dados. Entendeu?
Então, se você fizer o histograma, ele não vai se parecer como uma única distribuição de Poisson. Mas nós vamos começar com esse caso mais simples e daqui a pouco a gente começa a flexibilizar e permitir a gente fazer, por exemplo, misturas de distribuições. Tá bom. Aí, o que seria? Possivelmente seria uma distribuição de Poisson, sim, só que com um parâmetro lambda, que é o número médio de casos que você vai ver, diferente. Um parâmetro lambda que vai depender da hora do dia. Pode depender da hora do dia, pode depender do local, do bairro em que você está, pode depender de características do tempo. Isso começa a introduzir, então, a gente começa exatamente com os modelos de regressão. A gente vai assumir que a variável que você está olhando é uma variável que tem uma distribuição de Poisson, mas o valor que você espera para aquela contagem depende de uma série de fatores que a gente quer controlar, que são, por exemplo, a hora do dia, se está chovendo ou não, se é fim de semana ou não, e etc. Ok? Ok. A segunda parte da pergunta era mais ou menos nessa parte mesmo assim. Eu imagino que uma vez que eu escolhi a distribuição, eu consigo fitar, né, no histograma com algum método numérico qualquer. Mas existe algum método para escolher para mim qual a distribuição dado o histograma? Tem algoritmos aí que o Pedro até fala, ele usava muito, mas eu acho que era em MATLAB. Deve ter alguém que já deve ter feito isso para Python também, ou R, que busca nessa, digamos assim, na nossa sacola de distribuições, né? Você só fala, essa variável é contínua, ela é discreta, acha para mim aí na coleção qual que é a que fica melhor, de acordo com algum critério. Não é difícil de você criar um algoritmo assim. A gente pode ver os critérios, a gente vai aprender alguns dos critérios de qualidade de ajuste de distribuição daqui a pouco, mas não sabe por que isso não é muito popular, e eu mesmo nem sei se tem ou não, porque não é muito raro você conseguir uma única distribuição ajustando todos os dados. É muito raro. A gente vai precisar ter umas coisas mais flexíveis, modelos mais flexíveis, porque dificilmente a gente vai ter uma coluna de dados que segue uma única distribuição, porque as coisas variam na hora que você está fazendo os experimentos. Quando você estiver olhando os indivíduos eles têm... Você está olhando alguma característica de saúde dele. Então eu posso assumir que o colesterol, nível de colesterol, vamos pensar um caso simples, colesterol, a distribuição gaussiana é uma boa distribuição. Porque a gente vai ver na próxima vez, mas não tem dúvida, assim. Você chegou com alguma medição de pressão sistólica, colesterol, então pode ter certeza, é a gaussiana que o pessoal vai usar. E aí, então, nessas marcações, nessas coisas biomédicas, assim, é muito comum, né, para várias dessas medições biomédicas, a gente usar a distribuição gaussiana. Por quê? Porque quando você faz o histograma, ela tem uma forma da distribuição gaussiana. É isso. Só que não é, às vezes, inteiramente assim. Quando as pessoas estão lá, você está medindo o colesterol, e você tem pessoas com idades muito diferentes, algumas obesas e outras não obesas, fumantes e não fumantes, você tem um monte de características que você acha que afetam de alguma maneira esse colesterol. Mais do que só ajustar uma gaussiana, você quer saber como que o colesterol responde quando a pessoa ela passa a ser obesa, ela tem certas características e você troca agora uma condição lá de peso e massa corporal, etc., você torna ela uma pessoa obesa. Isso aumenta muito a faixa de valores que você espera de colesterol para essa pessoa. Então, você está querendo ver assim, como que a distribuição vai mudar quando eu mudar características dessas pessoas. Então, vai ser difícil você achar problemas práticos interessantes aonde você coleta os dados sempre mais ou menos do mesmo jeito, para que uma única distribuição se ajuste. Eu tenho lá o caso das partículas atômicas que estão lá muito quietinhas, numa mesma massa, nas mesmas condições, etc. Ou os casos lá das bombas, mas a gente não tem muitos exemplos assim, não. São poucos, muito raros. Se não tem mais perguntas, gente, vamos encerrando por aqui, então. Ok?
Então, até terça-feira. E eu já vou colocar mais uns exercícios, mais ou menos na mesma linha dos anteriores que vocês fizeram, para quem estiver preferindo usar Python, usar lá essas bibliotecas de geração de número aleatório que vai ser importante. Daqui a pouco a gente vai ter um capítulo aí sobre simulação Monte Carlo e tal. A gente precisa aprender a manipular um pouquinho dessas coisas. Seja em R, seja em Python, escolha o que você preferir, tá bom? Ok, então interrompendo aqui o compartilhamento e encerrando a gravação até terça-feira. Até terça, professor. Bom fim de semana. Até, obrigado. Tchau, professor.